Porque depois da arbitragem muito questionada de Débora Cecília no primeiro clássico do ano, Náutico e Santa Cruz, tá? Surgiu um movimento que eu não sei se liderado pelo Santa Cruz, mas protagonista, tá? Até por ter sido o clube prejudicado, né, pela decisão da validação do segundo gol do Náutico. Um movimento por árbitros de fora e pela utilização do VAR. Aqui na tela a gente está com o título VAR ou não VAR, que é a brincadeira em relação ao título anterior do Campeonato Baiano, que era vai ou não vai, né, para Lucas Esteves. Se lá a polêmica era essa, aqui a polêmica é VAR ou não, tá? Por que, Cássio, os principais clubes do Campeonato Pernambucano, Sport, Náutico, Santa Cruz e Retrô, eles se uniram e procuraram a Federação Pernambucana com uma pauta: árbitros de fora nos jogos principais e VAR nos jogos dessas equipes. Existe um custo para isso, tá? Um custo operacional para os dois casos, tanto para a arbitragem de fora quanto para a utilização do VAR. E a FPF, em nota oficial, respondeu, deixando em aberto a possibilidade de ter árbitros de fora, mas vetando o pedido dos clubes pela utilização do VAR. Tá? Inclusive, numa das respostas de Evandro, a resposta bem grosseira, né? Dura ali, não foi, em relação foi no ao Santa passado, Cruz. É grosseiro, mas foi no passado, tá? Esse vídeo. Foi ano passado esse vídeo, né? Foi, tá. Ano passado. É porque eu vi, na verdade, a repercussão então foi do ano passado que estão utilizando, né, para encaixar esse ano. Porque até um dos investidores do Santa Cruz, né, o Márcio Cadá, ele até deu resposta a isso, né? Dizendo que se for preciso ele paga do bolso dele, né? Ele tuitou isso, dizendo que se for preciso pagar, ele paga aí pelo árbitro de fora para garantir essa arbitragem de maior qualidade. Qual a tua visão, Cássio, desse movimento? Tem alguns pontos para serem abordados. Teve o conselho técnico, né, que a gente também chama muitas vezes de conselho arbitral, onde, por uma questão de custos, enfim, para pegar um pouco mais de cota, o custeio disso, daquilo, e os clubes decidiram de ter no mata-mata. A Federação Pernambucana, assim, não sou contador, não, nem muito menos, se fosse, não sou contador da FPF, se ainda fosse contador. Mas, tendo acesso aos balanços da Federação Pernambucana, ela teve superávit nos últimos 11 anos. Superávit é quando você tem um saldo positivo da receita subtraída pela despesa. Para você ver a receita do ano, subtrai pela despesa, quando deu no ano inteiro, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Nos últimos 11 anos, e os balanços sempre são anuais, nos últimos 11 anos, cada balanço anual desse, a federação teve saldo positivo todos os anos. E o número foi crescendo. Ou seja, está sendo administrada, dentro dela funciona. O saldo do último balanço positivo foi de 6 milhões de reais. 6 milhões de reais de saldo positivo. Pronto. Eu não acho que faça muito sentido uma entidade que há mais de uma década, e parte desse dinheiro, beleza, parte desse dinheiro já ela empresta para os clubes a fundo perdido, basicamente, né? Aí que faz com que os clubes devem favor e tal. Por exemplo, hoje, no segundo balanço, em 2011, os clubes todos eles deviam R$1.114.000 à Federação Pernambucana. Juntando pelo último balanço, o de 2024 vai sair, no caso o último é o de 2023. Segundo o último balanço, os clubes devem tá? Os clubes devem à Federação Pernambucana 19 milhões de reais. 19 milhões de reais, ou seja, e Evandro, eu falei 2011, que foi o ano que Evandro assumiu, né, com a morte de Carlos Alberto. Então, ou seja, nesses de 12 anos, são 18 milhões que esse bolo aumentou, dele passando dinheiro e os clubes não devolvendo e resolvendo, ficando, enfim. Ô Cássio, isso não entra na RJ, né, Cássio? Uma curiosidade. Isso não entra na RJ porque não é executado essa dívida, né? Não é executado. É brodagem. É o empréstimo da brodagem.
Não entra na RJ. Mas veja, ela não é executada, mas ela, na hora que quiser ser executada, ela pode ser executada, porque a dívida existe e a dívida é registrada no balanço da Federação Pernambucana. Só dizer assim, ela não é de boca não, tá? E sobre as receitas, assim, em 2011 a receita operacional da Federação Pernambucana no ano era de 3 milhões de reais. Em 2023 já era de 15 milhões. E o saldo positivo, só para dar dos últimos anos, em 2020, ano da pandemia, a Federação Pernambucana teve 2 milhões de saldo positivo no ano de pandemia. 2021, que o Pernambucano também foi de portões fechados, até Náutico Esporte, afinal, teve sem público, né, nos aflitos, 4 milhões de reais de saldo positivo. 2022, 5 milhões e 800 mil e 2023, 6 milhões. Veja, vendo esses números, eu acho que dinheiro não falta. O VAR custa de 30 mil e 50 mil reais. Aí, pô, você vai multiplicar isso por 50 partidas, dá bastante dinheiro. Vai gastar só com isso? Talvez não, ok. E aí eu vou para o segundo ponto, Fred. O primeiro ponto era mostrar que a Federação Pernambucana é uma entidade com dinheiro, é uma entidade com recursos. É uma entidade com recursos. Aí o regulamento, pela questão do custo, vai ter só nas fases decisivas, que aí banca e tudo, e tem que ter na fase. Não dá para jogar no campeonato de futebol, eu chamo de futebol do passado. Jogo sem VAR. Futebol do passado, assim, uma coisa que você é inaceitável hoje em dia. Idade média. Da idade média, assim, não dá. A bola bater aqui e definir um clássico, assim, é um absurdo. Ou a bola entrar, inclusive João Vitor Amorim, no texto que eu fiz, coloquei no blog sobre essa questão do VAR, eu disse uma linha, antes de ver esse vídeo de João Vitor, eu disse assim, sobre o lance de Bruno Mezenga. Um lance claro, mas que passou batido pela árbitra Débora Cecília e pelo auxiliar José Romão. A FPF costuma defender o seu quadro de arbitragem de forma ferrenha, por vezes brigando com a imagem. Desta vez não teve como. Aí eu disse isso, aí João Vitor fez uma entrevista hoje com o pessoal da CEAF e os caras falaram que a bola contra o decisão entrou. Aí ele falou, não entrou. Ele até rebate, nenhum vídeo que eu tenha visto, essa bola entrou. Claro, o cara disse, então assim, os caras brigam com a imagem. Mas dessa vez foi tão claro. Eu estou dando esse exemplo porque eu coloquei no texto sem ter visto isso, mas é porque outras vezes já foi dito dessa forma. A CEAF, que é a Comissão de Arbitragem do Pernambuco, briga com a imagem, a Federação briga com a imagem, mas dessa vez não teve como. Os caras reconheceram o erro. E aí começa essa celeuma toda, e era colocar o seguinte, vai colocar o VAR em todos os jogos a partir da quarta rodada? Pô, já não teve antes. O Santa foi prejudicado num gol mal anulado contra o Decisão, o Sport tomou um gol que a bola não entrou, o Santa depois perde um clássico com um gol que era para ter sido anulado, e, enfim, de erros capitais. Aí, tipo, de 9 rodadas, 4 rodadas não tiveram VAR, 5 teriam, você já discute isso. Pô, por que não teve antes? Aí o ponto do texto dos clubes foi, Náutico, Santa, e o Náutico, inclusive, de forma correta, fez parte da reunião, Náutico, Santa, Retrô Sport querem, e o texto deixa até margem para interpretação, que os jogos que envolvem esses times têm o VAR. Tipo, é só jogos entre eles, eu coloquei assim, jogos entre eles, mas deixando aberto que seriam jogos deles com os outros times também. E se você for para essa interpretação, o que faltaria? Só os jogos entre os outros 6 times. Os outros são 10 participantes, os outros 6 times. Só os jogos entre esses 6 times, entre eles, que só esses jogos não teriam o VAR, ficaria estranho. Aí eu disse da seguinte forma, eu penso da seguinte forma, eu reconheço que a isonomia do campeonato era para ter todos os jogos ou nenhum. E eu talvez já tenha dito isso em algum momento, mas o clássico, e aí eu já estou tirando até o Retrô de lado, o Retrô faz parte da nota, mas quando eu estou falando do clássico, obviamente eu não estou botando o Retrô como clássico, eu estou citando jogos entre Náutico e Santos Sport. Num campeonato estadual, onde a receita é muito... No brasileiro seria inaceitável. Antes de eu dar o exemplo, alguém fala, então quer dizer que vai ter só VAR Flamengo e São Paulo, mas se for Mirassol e Juventude não tem VAR. Pô, não é isso não, a escala de dinheiro do Brasileirão, o campeonato está pago. O campeonato, quando começa, o campeonato já está pago. O campeonato de bilhão. O campeonato estadual não está pago. O campeonato é um campeonato essencialmente deficitário. Com a receita que tu recebe da televisão, você paga todo o seu salário no ano. Com a receita que o Sport recebe da televisão, não paga um salário de Lucas Lima. Então, assim, a relação é diferente. Então, dentro de um campeonato com receita limitadíssima, você precisa valorizar ao máximo o seu campeonato. Dos jogos, os jogos pernambucanos dão audiência, mas os clássicos, eles dão perto de 1 milhão. Náutico e Santa deu perto de 1 milhão de telespectadores no Grande Recife. Essas partidas, Náutico e Santa, Sport Santa, que vai ter esse sábado agora, vai passar de 1 milhão, porque sempre passa de 1 milhão.
Santos Sport vai ter mais de 1 milhão de telespectadores, porque é o filé em termos de audiência do Campeonato Pernambucano. Sport Náutico vai ter audiência também. Essas partidas, elas poderiam ter o VAR, mesmo que as outras não tivessem, na minha opinião. Tipo, a primeira fase não vai ter porque é muito caro, porque a gente não tem dinheiro e tal. Mas para 3 partidas você consegue fazer, pô. Não é uma partida da última rodada, são 3 partidas durante o campeonato. São as partidas que mais importam na competição, são as partidas dos clubes que sustentam a competição. Então, e mais do que isso, evitaria 90% das reclamações, pô. Porque se você botou o VAR nos 3 clássicos e teve polêmica e você não tirou, vai ter a polêmica dos jogos intermediários, mas o cara não vai ficar dizendo que o Sport foi beneficiado contra não sei o quê, que o Santa foi beneficiado. Não, meu irmão, aqui quando é no tete-a-tete, é muito. Tanto que ficou isso. Tanto que tinha a arbitragem tinha errado Santa em decisão, Débora Cecília tinha sido a árbitra de Sport em decisão, e não tinha acontecido nada. Na hora que teve no clássico, aconteceu. Clássico é claro, meu irmão, clássico é isso, pô. A cobrança é diferente. Então, se tipo, tem os erros anteriores, não mudou nada, ninguém foi suspenso. Débora Cecília apitou agora de novo. Mas na hora no clássico, errou, já foi suspenso, é porque é diferente. Se a própria federação entende que é diferente, então esses jogos eles podem ter isso. Eles poderiam ter isso. Na minha opinião, era para ter o VAR. Era para ter todos os jogos. Não dá para ter todos os jogos, bota nos clássicos pelo menos, pô. E outra coisa, a federação, mesmo assim, não vai querer colocar, permita que os clubes paguem, pô. Porque numa dessa, cada não quer botar 50 conto, bota 50 conto. Aí e vai ter o VAR, ou de racha com o Sport. O Sport eu quero pagar também esse negócio, tá cheio de dinheiro, metade para cada um. Aí Sport Náutico vai ter, Santo Náutico vai ter. Porque se a visão não tem dinheiro para nada, beleza. Mas aí você fala, nenhum vai ter. Mas o cara, eu tenho como pagar, eu quero ter pelo menos nos clássicos. Não, mas não vai ter porque os outros não vão ter. Eu acho equivocado. Nunca para estadual, eu acho uma visão limitada. Aí você vai para o Baiano. Eu não sei se o Baiano tem o Bavi, tá? Desculpa, se o Baiano tem o Bavi. Se o Bavi do Baiano tem o VAR. Mas eu só queria trazer a lógica do Pernambucano. É tipo, Bahia e Vitória vai ter o VAR e todos os jogos da primeira fase não vão ter. Acabou o campeonato por causa disso, pô. Tipo, você feriu de morte a isonomia do Campeonato Baiano, porque o Bavi teve VAR e todos os outros jogos não tiveram. Tipo, o Bavi é um jogo que passa na TV Brasil, replica para o cenário nacional. O cara pode ter um cuidado maior. O Clássico Rei no Ceará e Fortaleza. Então, nesse caso, até que em algum ponto, talvez seja absolutamente normal todos os jogos terem VAR. Talvez está caminhando para isso. Em algum momento não tinha nenhum, de repente já tem a fase final, daqui a pouco vai ter outros jogos. Beleza. No futuro breve, todos os jogos vão ter. Mas enquanto esse futuro não chega, você pode ir dando alguns passos. E o clássico, para mim, deveria ser um desses passos. Eu acho inaceitável que um jogo que tenha um jogo com 1 milhão de pessoas assistindo pela televisão. Eu acho que todos os jogos da TV aberta deveriam ter VAR. Já seria a primeira, porque a TV aberta já garante a condição mínima de transmissão. Mas aí já vou para outro ponto. Mas aí dos 9 jogos, de repente 6 são do Sport. Aí é foda, só o jogo do Sport tem. Por exemplo, os 3 próximos jogos só são do Sport. Aí o cara vai dizer, só o Sport tem VAR? É por isso que eu tô tentando. Não, mas os clássicos estão inclusos, né? Dentro da TV aberta. Eu tô dando um exemplo concreto, Fred. Você colocar a maioria, o Sport teria a maioria de jogos transmitidos. O Sport teria mais jogos com VAR. Aí para não ter chiadeira de, esse teve mais, bota os clássicos. Pode até fazer essa lógica de Fred, mas eu tô tentando ir numa lógica para que não fique pontas soltas. O negócio tá claro, ó. Clássico. 2 jogos para cada um dos grandes, cada um dos vieram 2 jogos, um na sua casa e um fora, e tá com VAR. Enquanto não tem todos os jogos, esses jogos vão ter. Porque é jogo com 1 milhão de pessoas assistindo. E um negócio que o clube pode pagar, a federação pode pagar e muito, e até a emissora que tem total interesse. Eu acho que a Globo acha bom que um clássico desse seja definido dessa forma. Eu duvido, pô, que quem transmite ache isso. A Globo gostaria que o jogo transcorresse da melhor forma possível. Ô, Cássio, vê só. Eu só queria trazer um contraponto sobre, por exemplo, Cássio agora falou assim, o clube pode pagar. Veja, quando você vai olhar uma receita de um clube, quanto um clube movimenta, você tira essa conclusão. Não, pô, é claro que dá para pagar tal. Mas no dia a dia de um clube associativo ali, com fluxo de caixa, com extrema dificuldade, não é tão fácil assim não, viu? Você assim, do nada, eita, semana que vem tem um jogo, tirar 50 mil para poder pagar. Eu sei que não é, mas quando é Arthur de fora, eles pagam.
Tanto é que a gente tá vendo a imagem ali, são 2 itens. A federação, como o Fred falou, respondeu 2 coisas. Deixou em aberto o árbitro de fora e vetou o VAR. O árbitro de fora, que vai pagar são os clubes, pô. Então, assim, você paga esse custo, paga a passagem do cara, paga o quadro inteiro. Então, assim, é mais barato que o VAR, mas vai pagar. E se o cara pedir árbitro de fora, paga o árbitro de fora. E sem contar que poderia ser o VAR Lite, pô, que é 1/3 do custo. O VAR Lite teria resolvido sábado. Cássio, eu só queria trazer o seguinte, que veja só, eu acho que poderia se analisar uma forma, porque, de novo, vou repetir, não é fácil para os clubes, mesmo que nenhum clube agora, nesse momento que está se discutindo isso, vai dizer que não tem condição de pagar. Seria muito humilhante até para a instituição. Mas aquela fala de Evandro, que ele se referiu no Santa Cruz, nesse vídeo que estava rodando hoje, não sei se era até que do ano passado, eu nem sabia disso. Aquilo ali tem muita verdade naquilo ali. Existe uma dificuldade, sim, num fluxo de caixa de clubes associativos. Náutico e Santa, com certeza. O Sport, talvez, nesse recorte agora mais recente, talvez ele tenha uma facilidade maior, mas historicamente também tem essa dificuldade de arrumar 50 mil ali para poder pagar o VAR. O que poderia acontecer, e aí eu não sei se tem alguma coisa que impeça isso na legislação aí da CBF, da federação, é patrocinar. Por que não colocar um patrocinador no VAR? Quando eu falo do clube pagar, isso é a última instância, meu irmão. Isso é a última opção. A primeira opção é a federação pagar. Eu deixei muito claro, eu abri meu comentário dizendo, dando os cenários para dizer, a federação tem recurso para pagar. Esse é o primeiro cenário. A federação tem recurso para pagar. Segundo ponto, é 50 mil reais, 150 mil para a Globo nesse negócio estava pago, pô. E outra, a gente está falando de 50 mil, sendo o VAR mais caro, tem VAR mais barato do que isso. O VAR tá ficando. Ele tem um número acessível. Quando eu falo clube, Atos, é só se fosse assim, ó, meu irmão. Em último caso, tu me dá pelo menos o direito que se eu bancar, vai ter VAR, mas nem isso foi dado. Tipo, nem essa opção não foi dada. E você acha que não foi dado por quê, Cássio? Tá dizendo na nota. Segundo Evandro. Segundo Evandro é a Federação, mas segundo a Federação Pernambucana, pelo que foi acordado no Conselho Arbitral. Certo, para manter o que foi acordado no Conselho Arbitral. Agora, quando a gente vem para a prática... mas eu queria trazer um ponto para... Sim, ok. Mas é quando vem para a prática, a pergunta é... Deixa eu só falar uma coisa, dessa vez, para completar a sua pergunta, para não ficar atropelado, porque é justamente sobre isso. Isso não seria uma jabuticaba, tá? Só deixa... Fred, isso aí... O regulamento da Copa do Nordeste, por exemplo, de 2025, permite que isso aconteça. Para parecer, como assim, jogo? A fase final da Copa do Nordeste, ela tem um VAR. E a fase final do Pernambucano tem um VAR. Só que o regulamento da Copa do Nordeste diz, o artigo 42, que pode ter o VAR em outros jogos. E pode não ter em outros. A linha é dessa forma. Foi mais cuidadoso, né? Os clubes aceitam que a tecnologia poderá ser utilizada em todas ou algumas partidas da Copa, sempre que possível, e concordam que eventual impedimento total ou parcial no uso da tecnologia durante a partida, bem como qualquer falha ou desconformidade na operação do VAR, não constituirão base para suspensão e interrupção da partida e nem, muito menos, fundamento para pedido de anulação da partida correspondente. Nem servirão como fundamento... Que texto difícil. Nem servirão como fundamento para qualquer pleito de natureza indenizatória. Veja, poderia ter... É isso que eu inclusive... Ô, Cássio, se o regulamento da Copa do Nordeste... A Copa do Nordeste, justamente porque poderia ter no do Pernambucano. Mas não tem, né? Mas não tem. Mas não tem. No do Pernambucano. Poderia ter, mas não tem. Na hora que não tem, você acha que seria um risco jurídico para o campeonato ter? Eu acho que no ter é muito errado. Assim, eu sei, a gente já concorda, todo mundo concorda. Que é errado. Eu não posso responder sem ver exatamente como está, Fred. Vou até procurar aqui rapidamente como é que está esse trecho no regulamento. É muito melhor olhar isso do que responder sem... Peço aqui até alguns instantes. Pela nota oficial da federação, foi definido previamente e está no regulamento que não terá VAR na primeira fase, que só terá na segunda. E aí, minha pergunta é, se já achei, Evandro... tá? Já achei, posso falar? Pode seguir. A FPF, parágrafo arbitragem, o capítulo 7, e é um capítulo sobre arbitragem /VAR, né?
Os clubes participantes do campeonato concordam que a federação poderá utilizar o VAR como suporte ao árbitro nos termos do protocolo da IFAB. Os clubes aceitam que a tecnologia poderá ser aplicada em algumas partidas do campeonato sempre que possível. Pronto, está respondido. Poderia ter. Mas tem que ver se o arbitral... Sempre que possível, e reconhece que eventual impedimento total ou parcial do VAR durante a partida, bem como qualquer falha, é a mesma coisa da Copa do Nordeste. O parágrafo primeiro fala, aí vai para o parágrafo primeiro. A FPF não está obrigada a utilizar a tecnologia em todos os jogos da mesma competição ou da mesma rodada. Assim, enquanto depende de condições técnicas e materiais específicos para fazê-lo. Ou seja, poderia. Resumindo, Fred. Mas o arbitral ele não sobrepõe, não? Não, veja. Isso é o regulamento do campeonato. Se a galera votou uma coisa, o regulamento está escrito mas, outra Cássio, coisa... Só para complementar, no regulamento diz que no arbitral foi instituído isso, que é a parte ali, segundo decisão do Conselho Técnico, o VAR será utilizado nas partidas eliminatórias, segunda fase, semifinais e finais, com a possibilidade de transferência. Exatamente. Então, o regulamento, na verdade, traz onde o VAR vai ser utilizado. Então, minha pergunta é justamente essa: se haveria um risco jurídico para o campeonato. Você acha que o regulamento da Federação Pernambucana está dizendo isso? Minhoca acabou de ler ali, né? Eu acho que o regulamento ele empodera o arbitral. E no arbitral, o regulamento, eu acabei de falar, pô. Seria... Eu ainda falei, ó. Vou repetir. A FPF, mas Minhoca leu o outro trecho. Mesmo, vou ler mais uma vez, Fred. Eu insisto. A gente FPF, não, o seu a gente ouviu também. Eu acho que você não ouviu. Veja, a FPF. Eu ouvi, Cássio, vê só. Eu ouvi, todo mundo que está aqui ouviu. Cássio. Todos os jogos da mesma rodada. O que é rodada? A gente ouviu. E Minhoca, leia, por favor. Então, que talvez você não tenha ouvido de Minhoca. Que é o mesmo regulamento do mesmo campeonato. Então, Minhoca, por favor. Porque aí é a parte final desse mesmo artigo que o Cássio está lendo, né? Segundo decisão do Conselho Técnico, o VAR será utilizado nas partidas eliminatórias. Segunda fase, semifinais e finais, ele fala. Um regulamento que se contradiz. O regulamento fala para mim... Mas, enfim, para mim tá escrito. Se quiser, se por falta de vontade, não seria, não. Mas eu acho arriscado. É isso que o Fred perguntou, eu acho arriscado. Eu estou perguntando isso, se abriria brecha jurídica. Poderia. Porque se há uma brecha jurídica, deve-se considerar a não utilização. Eu sou absurdamente favorável à utilização. Tá? Eu acho que não deveria mais ter jogos de futebol de equipes dos primeiros patamares do futebol brasileiro sem o VAR. E acho que não precisa ter, e acho que não chega a ferir isonomia, como foi falado aqui, se os clássicos tiverem, se os jogos do Sport tiverem, se os jogos do Santa tiverem, se os jogos do Fortaleza tiverem, do Ceará tiverem. Tá? Até porque a gente sabe que, detalhe, talvez nem todos consigam ter aquele estádio que o Santa Cruz fez sua estreia no campeonato, talvez ali seja impossível ter o VAR. Fred, só uma coisa, isso que Minhoca falou. Tudo é questão de entendimento. O meu entendimento é o seguinte. Cássio, a gente avançou. Calma, Fred. Não, mas eu entendo o ponto de Cássio. Porque, o regulamento está dizendo que na fase final tem que ter. Tem que ter isso. Exato. Esse texto ele não está falando de maneira exclusiva. Exatamente. Ele não está dizendo o VAR tem que ter nas finais. Ele não está dizendo que o VAR só tem que ter nas finais. Tanto é que a linha seguinte ela fala que jogos de uma mesma rodada, assim, eu sei que a conversa seguiu, Fred, mas você botou no ponto que assim, o texto diz outra coisa. O texto ele não crava que só o mata-mata vai ter, ele diz, o mata-mata precisa ter. Esse pelo menos é o meu entendimento. O mata-mata precisa ter o segundo. Eu queria saber onde é que entra o arbitral aí. Então, para quem foi decidido o arbitral? Não, que aí o arbitral era tem que ter no mata-mata. Para ter obrigatoriamente na fase mata-mata. Mata-mata tá obrigado. E por que a federação, então, explicou isso hoje na nota, Cássio? Fred, aí, se os clubes quiserem ter o VAR, eles entrem no jurídico e façam essa pergunta. Eu, no meu entendimento, veja, você está fazendo a pergunta do que eu acabei de responder. Então eu vou ter que falar a mesma coisa de novo. No meu entendimento, eu não faço ideia porque a federação disse isso. Porque se ela alega na nota dela que é inconformidade com o regulamento, eu acho que o regulamento não diz isso. Eu acho que o regulamento não deixa a possibilidade de ter o VAR. Cássio, a nota está falando em relação a um ponto do arbitral
que é o vídeo que está circulando hoje, gente. Ali ele trata não só das finais. Ele trata Acho que ele foi do ano passado, Atos. Eu tenho quase certeza. Não, no ano passado que não está valendo para esse ano? Não, esse vídeo é o que de Evandro fala, negócio do Santa Cruz de 50 mil Sim. reais. Eu acho que esse vídeo foi do ano passado, pô. Sim, mas o ano passado sendo um arbitral desse ano, não? Como assim? Não, do Pernambucano do ano passado, não. Ah, eu não sei. Aí, desculpa. Aí, então, eu posso estar enganado. Se é o do ano passado, não sei. Porque ali naquele vídeo está se discutindo sobre esse ponto que a gente está falando, de ter um VAR numa primeira fase. Tanto é que ele está dando 3 opções. De não ter nada disso, de não ter VAR nesses jogos. A segunda opção é do mandante impor, que vai ter. Essa, na verdade, é a terceira opção. E a segunda é ser uma coisa conjunta entre o mandante e o visitante. E Náutico, Santa, Sport e Retrô vota para o mandante decidir. O mandante diz, eu quero que tenha VAR nesse jogo e eu vou pagar. Só que a votação foi vencida pelos clubes do interior que votaram na opção de não ter VAR no jogo da primeira fase. E aí foi pesando a questão do custo, né? Veja, os dois textos são acessíveis, assim. O da Federação Pernambucana é a última tuitada da Federação Pernambucana. É esse azul que Fred colocou na montagem, isso é a nota oficial da Federação Pernambucana. E o regulamento tá, você entra no FPF /pe.com.br, é IFPE, né? FPF-IFPE.com.br. Aí você entra lá no Campeonato Pernambucano, Série A1, e bota o regulamento e vai no artigo. Tô falando aqui para quem quiser ter essa curiosidade, artigo 28. E aí, realmente, é uma questão de interpretação. A minha interpretação eu mantenho. Assim, eu acho que o regulamento diz é a obrigatoriedade na fase decisiva tá correto, e deixa a possibilidade ali nas rodadas. E o texto e a nota da federação, ela fala que a decisão foi tomada em conformidade com o regulamento. Só que eu não acho que o regulamento diz o que ela acha que diz. Essa é a questão. Essa é a questão. E aí, realmente, vai ou do entendimento de cada um, naturalmente, pode ser diferente do meu. O de Fred foi diferente, pode ser diferente. E o dos clubes pode achar que... Não, o meu não foi diferente, não. O meu não foi diferente, não. O meu não foi diferente, não. Falei em momento nenhum que o meu foi diferente. É porque a gente tinha interpretado inicialmente como se fosse exclusivo para a fase mata-mata, o que não é verdade. Não, eu também não, porque eu não tinha lido. Eu só trouxe as duas. Eu só queria a resposta da pergunta. E não a leitura 3 vezes do mesmo artigo, né? Essa nota que está na tela, ela diz o seguinte, né? Sobre a utilização do VAR, segundo diretrizes da CBF, é necessária a aprovação única e exclusivamente do Conselho Técnico. Ponto. Reiteramos que, por questões de isonomia entre todos os clubes participantes e em conformidade com a decisão tomada no Conselho Técnico, a nota não cita o regulamento, cita o Conselho Técnico, o VAR será implantado a partir das fases eliminatórias do Campeonato Pernambucano. Essa decisão foi tomada considerando fatores técnicos, logísticos e financeiros, visando atender de forma equilibrada a todas as equipes envolvidas. O que a nota quer dizer é que não seria justo, digamos assim, o Sport pagar pelo VAR e o Jaguar não ter direito de pagar pelo VAR, porque jamais o Jaguar teria o dinheiro suficiente para isso. É nesse ponto que se fala em isonomia e atender de forma equilibrada a todas as equipes. Tá? Eu repito, eu discordo. Eu acho que o VAR ele é um bônus. Ele aumenta a segurança da arbitragem do jogo. Se não é possível ter em todas as partidas, a gente não pode ser hipócrita quando a gente está avaliando o campeonato estadual. Tá, Fred, mas isso o valor, só para eu concluir, Atos, o valor do campeonato estadual, ele é um valor mínimo, inclusive financeiramente vale nada, tá? E parte fundamentalmente do valor de um estadual está no que Cássio trouxe, no alcance da transmissão de um clássico que atinge mais de 1 milhão de pessoas. Então, se você não cria, não deixa portas abertas para a valorização desse produto, onde realmente existe interesse no produto, você está comprometendo
a valorização do estadual por conta de quem, de fato, não tem uma capacidade de valorizar o produto, que são clubes muito pequenos. E repito, não há em jogo valores absolutamente significativos para dizer, meu Deus do céu, se não tiver um VAR no jogo decisão e Jaguar, o campeonato está com a isonomia ferida. Eu acho que é exagero. Acho que é exagerada essa leitura. Ô, Fred, só para ser um pouco pragmático em relação a isso aí, mais do que esse debate filosófico que você fez aí, se trata mais de uma questão de ver como é feito o arbitral, tá? Porque não adianta bom senso nesse caso. Não adianta que você, eu peço aqui que os diretores, o presidente da FPF entenda todo esse debate que está tendo. Não, é uma questão prática de como é feito o arbitral. Náutico, Santa, Sport, e aí eu vou colocar o Retrô também, que geralmente tem interesses parecidos com os 3 clubes tradicionais, vão votar de um jeito, os clubes menores vão votar de outro, e sempre vai perder. Não muda nunca. Os resultados. Isso é o maior problema do futebol de Pernambuco, né? Então, como vocês acham, Cássio, Deve Atos, mudar a Minhoca, partir do ano que vem. Porque ano que vem o campeonato vai ter 8 times. Olha, pronto, Isso. aí já temos um empate aí, né? Se o Retrô realmente. Mas os votos têm peso. Ou seja, depende da votação, não? Não, pô, mas depende de quantos do interior ganharam o campeonato? Só uma vez, pô. Então, assim, o campeonato tem, assim, dificilmente vai... Se Náutico, Santa Sport, e se o Retrô fechar, provavelmente... Mas eu acho que para decisões técnicas, cada clube tem um voto, Cássio. Para questões técnicas, cada clube tem um voto. Fica votos unitários de toda forma? Sim. Náutico, Santa Sport e Retrô votou de um jeito e perdeu, porque os do interior votaram tudo de outra forma. Rapaz... não, para decisões técnicas é assim, qualquer campeonato. Cada clube, todos os clubes são iguais, né? Mas ter o voto de peso também deve ser para outra questão do campeonato, então. Tem razão. Tem uma América subindo aí também, né? Que costuma bater de frente com a federação. Os clubes recuam agora. A nota dos clubes era exige. A federação diz não e pronto. Os clubes recuam ou compram a briga? Eu acho que o jurídico de todo mundo deu uma olhada no regulamento e falou assim, eu repito, o cara olhar pelo regulamento e fala, se quiser dá para ter. Sem muita frescura de vai judicializar o campeonato, não achei não, velho. Realmente. Eu achei bem possível. É só não faço ideia se os caras vão continuar querendo. Mas, pela resposta que a federação deu, ela negou, mas do jeito que ela negou, tanto que ela não usa a palavra regulamento, né? Ela fala conselho técnico ali. Conselho técnico. Mas o que vale é o regulamento, tá? Passou de domingo, velho. Esse assunto aí vai descansar em berço esplêndido. A federação não acaba agindo contra a sua própria equipe de arbitragem, seu próprio departamento de arbitragem. Não, produto sem dúvida. Mas dificulta ainda mais que sua arbitragem passe a convencer. Agora a gente cai entre nós também. O uso do VAR. Eu disse exatamente isso no Clássico das Emoções, Fred. Tava eu, Atos e Arthur. Veja, a arbitragem de Gabriela Cecília foi fraca. Ok. Mas se tivesse o VAR, ela ia olhar. Aí eu considerei que ela revisou, tá? Não vou bater. Ela ia para o monitor, o VAR ia chamar, ela ia para o monitor, tocou, anulou o gol. Ia ser uma falha de campo que foi corrigida. Veja, nesse tempo todo de VAR, na primeira divisão, de vez em quando sai uma pataquada dessa, pô. Só que o VAR vai lá e corrige. E você não fica remoendo no dia seguinte. E o cara não é punido no dia seguinte por ter errado. De vez em quando o cara é punido por ir no monitor, brigar com a imagem e manter uma decisão idiota. Mas assim, quando o cara vê lá, o cara errou, disse, não, realmente foi isso mesmo, o cara refaz lá. Então assim, isso prejudicou também a própria Débora Cecília. A falta do VAR, porque se tivesse o VAR, ela tá suspensa, ela foi afastada, né? Ela foi afastada, sei lá quantos jogos, mas enfim, foi afastada. Se tivesse o VAR, ela teria errado na decisão de campo, mas em 1 minuto ela teria refeito aquilo. E ela não teria sido punida. Então, assim, é óbvio que a falta do VAR atrapalha muito o próprio quadro da Federação Pernambucana, pô. Porque enquanto todo mundo tendo a tecnologia para lhe auxiliar, aqui a galera continua não tendo. Ano passado, aqueles 15 minutos. Foi 15 minutos, não foi no jogo do Sport? Mas aí foi além de impedimento, né?
Sim. O controle daquele VAR era do CBF? Não sei. Não, né? Era. Não sei. Eu acho que não, viu, Fred? Porque aconteceu a mesma coisa que no Campeonato Cearense. Eu acho que era cada estado fazendo o seu, O e seu, né? aí o pessoal apanhando ali no software, né? Eu discordi Foi problema de conexão, né? Era da FPF mesmo, todo mundo tá Eu informando. discordei Aqui. um pouquinho de Cássio quando ele levantou dessa forma esse debate, porque eu vejo o seguinte, viu? Não tem como dizer que não é aqui que a gente está dessa forma. De novo, só o Campeonato Paulista que tem VAR na primeira fase, gente. Eu acho Sim. que o não VAR ainda é uma coisa muito real do nosso futebol. Mas a gente estava analisando o clássico. Meu ponto era no clássico. Sei. É porque eu fico meio assim, como é que trata. Não, o futebol do passado. É o futebol de hoje, pô. O futebol real, a maioria dos jogos são feitos com não VAR, pô. Mas veja, Atos, Qual é a elite ela do falhou futebol? esporte de decisão. Mas eu até disse aqui isso já. Ela e o Bandeira, que é a dupla, né? Como foi agora também. Na verdade, ela não é a maior culpada de nenhum dos dois lances. Não, Os bandeiras são maiores culpados. Mas veja, teve. Eu acho que é um lance muito grave. Se a bola não entra e o time ganhou o gol, eu acho que é muito grave. E ela não foi punida. Mas agora ela foi. Por quê? Porque um era o clássico, pô. Então, assim, o clássico importa. Se o clássico ele tem um tamanho para punir um trabalho ruim, mais do que um outro trabalho ruim, você precisa dar pelo menos uma condição de trabalho melhor. Porque a pressão é muito maior do erro. Veja, você pode errar num esporte de decisão ou santo de decisão, como aconteceu, ninguém foi afastado. Mas na hora que errou no clássico, o Santo e Náutico foi afastado. Então, assim, ao mesmo tempo que o árbitro tem lá o prazer de estar apitando um clássico, mas ele está no nível de pressão onde o erro dele, a punição será imediata. Em outros jogos ela não acontece. Então, pelo menos, dá uma condição melhor para esse árbitro trabalhar, já que Mas aí, um erro vai afastar o cara, pô. Eu acho que entra muito, Cássio. Eu acho que tem dois parâmetros aí. Não só clássicos, mas também a depender do contexto do jogo e geralmente a reta final. Vocês lembram que no ano passado, na Série A, teve uma rodada que foi, acho que 4 grupos de arbitragem foram suspensos, assim. Foi o jogo do Vitória, o jogo do Palmeiras e Fortaleza e tal. Foi umas 4, 5 partidas, uma coisa assim. E ali com o VAR, é bom lembrar, com o VAR, né? Então, assim, eu acho que depende também. É bom lembrar, porque eu estou explicando esse contexto, porque ali era reta final de campeonato, entendeu? E aí, a depender do contexto, uma última rodada de fase de grupos poderia ter, entendeu? Não só os clássicos e tal. Então, aí vai muito da sensibilidade, né? Realmente de cada. Mas o ideal é como o Cássio falou, como é o Campeonato Paulista hoje. Já seria fazer todo numa primeira fase. Mais um campeonato. Mas aí está muito longe da realidade. É muito ainda difícil está. imaginar isso. O Johansson no chat tentou dar uma invertida aqui, dizendo que. Primeiro, que ele disse aqui, Atos está falando que não sabe, o Campeonato Capixaba tem VAR. Mesmo que fosse exatamente isso, desculpa, velho, ninguém aqui vai estar antenado para estar sabendo o que está acontecendo no ano de 2025 no Campeonato Capixaba. Mas mesmo assim eu fui pesquisar e diz que o objetivo deles é colocar no máximo de jogos possíveis e esse ano eles vão conseguir botar em um jogo por rodada. Então, não é em todo o campeonato. Fora que lá no Campeonato Capixaba tem um negócio lá que eles estão mandando a maioria dos jogos em um estádio, né, Minhoca? Tu já ouvisse isso já? Era até onde o Couto aqui do Náutico jogava, que a maioria dos jogos é num estádio específico lá. E aí também, assim, aí eu vou usar a frase clássica de Cássio, né? Com todo respeito. Com todo respeito ao Campeonato Capixaba, né? É quase que um experimento isso, né? Exatamente, é quase que um experimento. E de fato, que lá estão revolucionando algumas situações, Fred, e parece um campeonato experimento mesmo. A Copa Capixaba, que eles fizeram recentemente, e o Campeonato Capixaba. O VAR Light, por exemplo, é um VAR muito para os erros muito grosseiros, né? Porque, por exemplo, a gente viu na primeira rodada da Copa do Nordeste um pênalti dado para o Fortaleza que sequer houve. Ali era muito fácil. Mas teve, não só jogos da primeira rodada, vários lances de impedimento ali que você não sabe se está na frente ou não, pelo ângulo da cama. Tem estádio, por exemplo, que não tem como ter o melhor ângulo possível. E aí é difícil, realmente. Sabe assim? Aí teria que ter... O gol do Ferroviário, a torcida do Sport questiona o impedimento no gol do Ferroviário, né?
Pois é, então assim. Vários prints circulam E a aí. gente está falando de uma Copa do Nordeste, né? Que se paga até muito bem do que qualquer estadual hoje aqui do A Nordeste. Copa do Nordeste deveria ter VAR em todos os jogos. Isso. A Série D toda, A praticamente. primeira rodada é da Copa do Nordeste do ano passado foi uma calamidade, pô. Eu, não sei, eu acho que a gente fez, eu não sei se tá na live do ano passado, foi o NE45, fiz no blog também, foram 3 erros assim muito graves logo na largada da Copa do Nordeste do ano passado. Esse debate teve ano passado também e A primeira rodada foi grotesca. Foi uma catástrofe a primeira rodada do ano passado. Aquele pênalti Marinho. Isso. Até o João falou aqui, no fim das contas, aqueles pontos ali, o Fortaleza passou de fase. Assim, E se repetiu esse ano, né? Com o Marinho de novo, não foi? Foi. Mas pelo menos esse ano o jogo não foi decidido dessa forma, tá?